Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmirzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. Adolescentes, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e estou trazendo a você a nossa lição, o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, o Concílio de Jerusalém. O texto bíblico está em Atos capítulo 15, dos versos 7 a 12, e depois o verso 19, diz assim: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 19 diz: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Esse nosso estudo, essa nossa conversa, essa nossa palestra de hoje tem a ver com o Concílio de Jerusalém. Diz assim a mensagem: Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeus. Deus é o nosso Senhor e é de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Romanos 10, verso 12. Nós temos 3 objetivos principais, que são apresentar as questões discutidas no Concílio de Jerusalém, entender que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e, por último, destacar que é uma doutrina. O que é uma doutrina? Existem costumes e existem doutrinas. As doutrinas são fundamentais. Os costumes não. Os costumes, eles variam com o passar do tempo. Os costumes, eles vão variar. Mas as doutrinas não. As doutrinas, elas são fundamentais para todas as igrejas e em todas as épocas. As doutrinas não passam. Vamos descobrir? Você já deve ter escutado sobre a lei de Moisés. Nesta lição estudaremos sua importância para a identidade do povo judeu. Veremos o debate que surgiu entre os cristãos judeus sobre a necessidade dos cristãos não judeus seguirem as regras e a tradição da lei. Entenderemos que, no entanto, Jesus morreu na cruz, cumpriu toda a lei, dando início a uma nova aliança ou dispensação, que é a dispensação da graça. Vamos lá, hora de aprender. Depois da primeira viagem, Paulo dedicou-se a continuar ensinando as escrituras em Antioquia da Síria. Nesse período surgiu um problema doutrinário na igreja. Parte dos judeus convertidos a Cristo acreditava que, para os não-judeus servirem a Deus, eles precisariam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Para tratar da questão, a igreja enviou Paulo, Barnabé e outros irmãos para uma reunião em Jerusalém com os apóstolos de Jesus e outros líderes. Aí é que vai surgir o nome Concílio de Jerusalém, quando Paulo com Barnabé e mais alguns irmãos que já compunham as igrejas gentílicas, eles vão então a Jerusalém, que foi o berço do Evangelho, de onde o Evangelho saiu para alcançar as multidões, e ali, naquela igreja, eles vão discutir aquilo que seriam fundamentais para todos cristãos em todos os tempos e o que poderia ser abolido, que não precisaria ser visto como uma regra para que os cristãos viessem a obedecer. Quem pode servir a Deus? O Evangelho tinha ultrapassado as fronteiras da comunidade judaica. Muitas pessoas não judias, gentios, como nós somos, estavam se convertendo. Então surgiram dúvidas sobre como eles deveriam servir a Deus. Este assunto não era novo, os discípulos já haviam discutido isso em outra ocasião. O apóstolo Pedro havia passado por uma grande experiência com Deus
ele viu quando o Espírito Santo desceu sobre o gentil Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, porém ainda não tinha se convertido. Ainda não tinha recebido a promessa do batismo no Espírito Santo. E um dia ele pede a Deus e Deus dá uma visão a Pedro de que alguém iria chegar até Pedro para que Pedro fosse lá. E exatamente, vão chegar da parte de Cornélio, gentios, que vão procurar a Pedro, e Pedro vai lá para pregar, anunciar-lhes o Evangelho. E quando Pedro chega lá, começa a orar e de repente o Espírito Santo vem sobre a vida daquelas pessoas. Eles também são cheios do Espírito Santo. Quando acontece isso, Pedro olha e fala, já que o Espírito Santo veio sobre eles, como eu vou negar a água para batizar esses homens, essas mulheres? Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele abre essa condição. Quando há um coração desejoso e se rende a Cristo, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, antes mesmo do batismo. Então nós vamos ver que Pedro ele já vai ter tido essa experiência na casa de Cornélio, e foi algo assim maravilhoso, que deu para Pedro uma experiência maravilhosa. Pedro, nesse sonho que ele teve, ele sonhou com um lençol de 4 pontas, e nesse lençol havia animais, aquela listagem de animais que eram proibidos comer, o povo hebreu comer lá no Antigo Testamento, mas ele com fome, ele via os animais, mas ele não matou os animais porque ele entendeu que aqueles animais eram imundos. Mas aí a voz de Deus fala, mata e come. E ele diz assim, mas eu não posso. Mas Deus diz assim para ele, olha, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Tratando daqueles animais, era uma simbologia ou uma tipologia dos homens e mulheres gentílicas que ainda não havia encontrado a salvação. Então nós vamos entender a importância de que nós temos de servir a Deus, de buscar em Deus, buscar no Senhor, essa condição linda e maravilhosa de sermos alcançados por Ele. Então, a resposta é, quem pode servir a Deus? Todos podem servir a Deus, desde que se arrependam dos seus pecados e recebam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A decisão final, então, ficou que qualquer pessoa, não importando sua origem, poderia crer em Jesus e servir a Deus. O entendimento foi que o Senhor perdoa os pecados, tanto dos judeus como dos gentios. O Senhor continua perdoando o pecado até hoje. Isso aí é uma realidade. Então todos podem, desde que permitam que o Senhor Jesus perdoe-lhes os seus pecados. O que se deve fazer então para servir a esse Deus? Já que todos podem, que aceita Jesus, o que devemos fazer para que isso aconteça? Uma segunda questão foi levantada no concílio. Os não-judeus precisavam seguir o estilo de vida judaico para crer em Jesus Cristo ou para ser salvo? Não. Os apóstolos concluíram que para os cristãos servirem a Deus não seria necessário viver como judeus, mas era importante que os dois grupos vivessem em comunhão. Pedro e Tiago, o apóstolo de Jesus, explicaram que não era correto estabelecer regras difíceis para os novos cristãos seguirem. É o que nós lemos na leitura, que vai ser dito, olha, nem nós conseguimos cumprir tudo que a lei determina, como nós vamos impor a esses que querem aceitar Jesus, impor cargas sobre eles, se nós mesmos não conseguimos cumprir? Mas os dois grupos precisavam ceder para manter uma boa comunhão. Então apresentou-se 4 proibições que aos não-judeus. Primeiro, não comer carnes de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos. Não comer carne de nenhum animal que tivesse sido estrangulado. Não comer sangue e não praticar imoralidade. Então, nós vamos ver aqui que 3 tem a ver com a morte dos animais, como se alimentar desses animais, e a outra questão da imoralidade. Por que Paulo vai tratar essa questão?
porque era uma época de muita imoralidade, bem parecida com a que nós estamos vivendo hoje. Mas naquela época não era permitido, não era aceitável, mas a sociedade ela vivia desta forma. E hoje também a palavra continua trazendo o seu peso, trazendo a sua reprovação quanto a todas essas práticas. Lembrando que quem pastoreou a igreja de Jerusalém não era Pedro que era o pastor da igreja, mas quem pastoreou a igreja lá foi o irmão Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, qualquer pessoa de qualquer povo ou nação poderia servir a Deus a partir da fé em Jesus Cristo e o batismo, mantendo a comunhão com a igreja que era formada por judeus e gentios. Então nós vamos ver que todos podiam fazer parte da igreja, judeus e gentios, desde que observasse a norma de não comer carne sacrificada, de não comer carne que fosse estrangulada e não comer carne com sangue, não comer sangue. E aqui nós lembramos bem de uma prática que é comum até o dia de hoje, que é a questão do chouriço, que é feito com sangue, né? Mas não fora permitido que assim procedesse daquela forma. Então nós vamos entender isso segundo o que a Bíblia ela nos ensina, nos estipula. No 3 vai dizer assim: a organização das doutrinas da igreja. Essa reunião para discutir o assunto é chamado de Concílio de Jerusalém, ou Concílio Apostólico. Foi o primeiro encontro oficial da igreja para debater um assunto doutrinário. E você sabe o que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina bíblica é uma crença verdadeira baseada no texto sagrado. Então, no concílio foi estabelecida a doutrina de que a salvação em Cristo é para todos. A salvação em Cristo é para todos. O pecado, ele existe e é real. E também a questão do arrebatamento. O arrebatamento é para todos que aceitarem o Senhor Jesus. Então nós vamos observar que doutrina é tudo aquilo que é fundamental para nós em todos os tempos. A doutrina ela não passa com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Que os irmãos, os apóstolos que Paulo pregava há 2000 anos atrás, nós pregamos hoje, que é a salvação em Cristo Jesus. E essa doutrina vale dizer que não sofreu nenhum tipo de alteração. Os homens podem até querer mudar o seu bojo, mudar o seu conteúdo, mas de fato a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. O passo seguinte foi divulgar a decisão do concílio. Escreveu-se uma carta com as orientações sobre como os gentios deveriam se comportar após declararem a fé em Jesus. Judas e Silas acompanharam Paulo e Barnabé até Antioquia, com a missão de ler e entregar a carta para os irmãos. E como todo o processo foi conduzido pelo Espírito Santo, a decisão foi recebida com alegria. Ninguém fez nada para lhe ajudar, para poder de alguma forma lhe privilegiar. Não. Eles fizeram com base em um colegiado que tomou uma decisão para benefício de todas as pessoas. Não somente de um ou de outro, mas de todas as pessoas. A questão central que foi discutida é sobreviver pela graça e não pela lei. Mas o que isso significa? Significa quando uma pessoa decide servir a Jesus, basta crer que ele é o Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou. A lei vai estabelecer vários princípios, vários meios para que a pessoa alcance a salvação. Porém, a salvação pela graça é você receber essa mensagem, crer no Evangelho e viver segundo a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver pela graça é aceitar esse presente dado por Deus, crer em Jesus e viver por ele. Não é necessário se tornar judeu, ou seja, seguir as regras da lei de Moisés. Ninguém precisa se tornar um judeu
para ser um salvo em Cristo Jesus. Jesus não veio para transformar ninguém em judeu, não veio. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para transformar, sim, a vida dos salvos em cristãos. Nós somos cristãos, que quer dizer seguidores do Senhor Jesus Cristo. A nossa conclusão vai dizer que o crescimento do número de cristãos entre muitos povos diferentes fez surgir a questão debatida no Concílio de Jerusalém. A decisão final foi guiada pelo Espírito Santo. Ela estava em conformidade com a pregação do Evangelho feita por Jesus Cristo. Não se feriu aqui a questão doutrinária. O que a doutrina determinou foi seguido e foi praticado pelos amados apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para seguir o Senhor, não precisa se tornar um judeu, precisa se converter e, mesmo sendo gentios, fazer parte do povo do Senhor. Que Deus te abençoe. Foi assim a síntese dessa nossa sexta aula, para deixar registrado aí no nosso canal. Que Deus te abençoe de forma especial. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a nossa sétima lição, que vai falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos falar e vai ser mais um momento assim maravilhoso. Um abraço e até lá.